Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo. Atualmente estamos estudando o capítulo 19, o sopro, que nós vamos ver daqui a pouco o que é isso, né? Que sopro é esse? Se isso é vento, ventinho, né? Se isso é brisa, já já a gente vai ver. Mas nós, no programa passado, conversávamos sobre a questão dos transportes no mundo espiritual, que o André Luiz, ele estava meio, impressionado, porque ele não tinha, assim, se dado a meditação quanto aos meios de transporte que existiam, porque ele só se lembrava lá do aeróbus que circulava na cidade, no centro da cidade, mas que naquelas zonas espirituais mais densas, ele sabia que, como em nosso lar, havia o carro dos samaritanos, que eram puxados por animais. E agora ele recebeu o convite para ir num carro com o motorista e para eles virem até a crosta da terra. A gente lembrou que no livro E a Vida Continua, no capítulo 18, que é o último livro da série André Luiz, o André Luiz vai falar novamente para a gente um outro tipo de carro que chega até a via, no caso eu acho que é a via Anchieta, né? Isso, livro E a Vida Continua, né? Então, chegou a via Anchieta e deixou o Ernesto Fantini e a Evelina Serpa. E aí a gente comentou que tudo é matéria. Tudo que existe no mundo espiritual foi criado a partir de uma matéria diferenciada da nossa aqui encarnada. E falamos também que Allan Kardec fala disso no livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Tem lá. E no livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim, pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que pode causar impressão aos nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? À época de Kardec, a definição de matéria era essa. Tudo que tem uma massa, um peso, e tudo que a gente pode tocar, ver, escutar, sentir, não é? E que não pode ser atravessado, impenetrável. E aí ele perguntou aos espíritos, está certa essa definição? Aí os espíritos responderam, do vosso ponto de vista, são exatas, visto que somente falais do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que para vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então a gente não vê os transportes, os meios de transporte do mundo espiritual, primeiro porque a gente não é médium, e por quê? É um tipo de matéria diferente da nossa. Aí na pergunta 29, ele vai falar sobre a ponderabilidade da matéria. Aí os espíritos respondem, da matéria como a entendeis, sim. Então a matéria, ela tem peso, mas não da matéria considerada como fluido universal, porque a matéria, ela vem do fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada.
Então vamos começar a leitura a partir do Alfredo parágrafo 10. Alfredo sorriu bondoso, asseverando. Sorriu do comentário que o Aniceto fez, que tem muito trabalho. E o André e o Vicente precisavam iniciar o aprendizado ativo, quer dizer, precisava ir para a prática. Quanto a isso, não necessitaremos de maiores cuidados. Há sempre que fazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Que é o que o André Luiz fala no início da obra Nosso Lar. Ele coloca lá, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, porque o serviço sempre tem. Falando dele mesmo, né? Na hora que ele estava... E ele nunca negou o trabalho. O único erro dele no início, na estadia da Colônia Nosso Lar, no seu retorno à Colônia Nosso Lar, foi quando ele queria ser médico. E aí já não deu. Mas ele aceitou e entendeu o porquê. Mas de trabalho ele nunca fugiu. Não. Dizendo para nós que o serviço sempre tem. Basta a gente se prontificar ao serviço. Né? Até porque Deus trabalha todo dia, como disse Jesus para nós. Tem uma criança na evangelização, lembrei dele agora, esqueci o nome dele. Ele muito espertinho, ele falou, ele comentando que a mãezinha dele que leva ele. E tem a avó em casa. O Francisco. Francisquinho. E a avó em casa, muito esperta, né? Como a maioria das crianças hoje em dia, meu Deus. E ele comentando em casa que a avó, falando um dia que estava muito cansada, a avó dele falando, que não é espírito. Eu estou muito cansado, preciso descansar. E ele vai falar assim, mas vó, a gente não pode descansar muito, porque Deus trabalha todo dia. Não, meu filho, Deus descansou no último dia. Está lá na Gênesis, porque está na Gênesis, que é uma alegoria, uma fábula ali, né? A gente tem que ter um entendimento mais profundo. Dizendo que Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. Tem uma história dessa, né? Mas vó, Jesus falou que trabalha todo dia e Deus também. Como é que ele descansou? Meu filho, você fica sem entender. Aí deu a bronca dele. Então, a criança, que é um espírito reencarnado, já vai tendo um entendimento real do que é isso, né? Porque os espíritos superiores, quanto mais superior, mais trabalha. A gente viu lá na Colônia Nosso Lar, quem mais tem mão nos olhos, quem mais trabalha é o governador. É o próprio governador. E a veneranda. E a veneranda, quem administra a colônia. Não é? Muito parecido com os nossos, Por que isso? Porque eles não têm mais necessidade do descanso. Isso é explicado muito bem no nosso dia a dia, no nosso corriqueiro. A gente, quando era criança, quando nós éramos crianças, e a gente ia brincar, que se podia brincar na rua, né, na nossa época, a gente não sentia fome, sede, se machucava e não via nada. Porque a gente estava fazendo o que gostava de fazer. Agora, botava a maioria de nós para estudar. Aí era dor na coluna, dor de barriga, dor de não sei o quê. É isso. Porque a gente está fazendo o que gosta. O espírito superior, o que ele gosta de fazer é o trabalho do bem. Ele gosta disso. Ele é como Maria Teresa, né? Os biólogos colocam, como eu costumava falar, eu sou um lápis na mão de Jesus. O que ele mandar escrever, eu escrevo, meu filho. E quase não se alimentava assim, né? Aquela medida básica, porque o prazer dela, o alimento dela era isso. É Francisco de Assis saindo pelas neves, do frio lá da região da Úmbria, só com uma pequena peça de roupa no corpo e sem frio, sem fome, sem sede, e ali, né, o amor. Esses espíritos superiores já atingiram esse grau de evolução. Então, quando ele está falando assim, a cooperação existe igualmente a serviço de Deus, né? Sempre tem o trabalho. Existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Acompanhar-nos-iam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Então, o Alfredo está dizendo, né, para o Aniceto, eles vão ficar aqui, mas não necessariamente precisam ficar à toa. A gente tem trabalho aqui no posto do socorro e a gente vai ver que tem bastante, não é? E eles podem nos ajudar nos serviços da prece. A gente lembra que em Nosso Lar esse serviço também existe. Existe aquela prece coletiva que é feita às 18 horas, a hora do Ângelus, que na colônia é um serviço que toda a colônia para orar, sejam nos lares, sejam nas enfermarias, nas escolas,
18 horas tem o serviço da prece. Só que as preces nos lares, elas não requerem tanto trabalho quanto nas preces nas enfermarias. Por quê? De repente, a gente vai ver aqui, talvez não, porque às vezes, né, acontece que numa oração algum doente possa ser beneficiado e tem trabalho, a gente vai ver aqui. A gente vai ver um exemplo disso. Então, como ele diz aqui, nos trabalhos de prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Então, nesse momento em que todo mundo se liga em pensamento ao Criador, a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, acontecem coisas durante o trabalho da prece. Lembra que no programa passado ou retrasado eu mostrei a oração do Gúbio, que ele vai orar lá na cela do hospício para o filho Jorge, né? O Jorge, isso, que é filho do Saldanha, do obsessor, e que está com as duas, com a mãe e com a esposa, obsediando eles, a Iracema, que eu acho que não, é Irene, que é a mãe, ou a Iracema, que é a esposa. Os nomes são esses, Iracema e Irene. Eu só esqueci qual é o papel. Mas uma se suicidou, que é a esposa dele, está agarrada nele. E a outra, que é a mãe, também está agarrada no filho, no Jorge. O Jorge está encarnado no hospício. Isso. Na hora que o Gúbio ora, que faz aquela oração que brilhou, as duas se despertam. E o Saldanha vinha tentando tirar elas de cima do filho há muito tempo, mas ele não conseguia, porque ele diz, né, eu ainda não tenho amor, eu não tenho palavras para dizer. O Gúbio, na oração do Gúbio, na hora da oração, elas se desligaram. O que a Tereza está falando é o que Jesus está no Evangelho. Quando ele volta do Monte Tabor, na visão de Moisés e Elias, para Pedro, Tiago e João, ele retorna e está lá os outros discípulos tentando, entre aspas, expulsar o demônio, que é o dizer bíblico, né? Que são obsessores, de cima de uma pessoa lá. E aí ele fala para Jesus, Senhor, fizemos tudo que o Senhor faz, repetimos e tal, mas não conseguimos. E Jesus, para essa classe de espíritos é necessário jejum e oração. Então é o jejum de coisas, de pensamentos ruins, só pensamentos bons, é oração. É isso que o Gúbio, lá no livro Libertação, tem. Capítulo 12, que tem essa cena, que é uma coisa linda. Essa cena é muito comovedora. E é a partir desse trabalho que se iniciou ali na prece, é que o Saldanha vai deixar de ser obsessor. É muito linda esse capítulo. Que é o que ele vai falar agora da oração, né? Ele vai, não, foi o que ele falou, que há sempre muita coisa a se fazer. Aí o Aniceto vai responder, excelente sugestão, exclamou o nosso instrutor. A oração individual ou coletiva é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Então, olha só, a Tereza acabou de falar o exemplo do Gúbio, né? No livro Libertação, falamos aqui o que Jesus disse da necessidade de jejum e oração. A oração do justo, no dizer do Evangelho, pode muito, do justo. Porque ele está falando aqui que a oração é um reservatório vasto de ensinamento. Por quê? No livro Vinha de Luz, o Emmanuel fala sobre isso. Ele fala de oração e renovação, o título da página. Porque ele vem comentar um trecho da carta de Paulo aos Hebreus dizendo assim: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então, oblação, o que significa oblação? É oferta, é uma oblata, né? Vem da palavra oblata, oferta, ato de fazer uma oferta a Deus. Então, o que ele está dizendo? Que holocaustos e oblações não adianta, não agrada a Deus, não é isso que agrada. Ofertar, né, botar alguma coisa no altar, não é isso que agrada a Deus. Vamos ver o que ele diz assim, são um trecho da página que ele diz assim: é claro que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. Claro, o trabalho sincero, se você está naquela religião que tem um ritual de ofertório, ou você está no trabalho sincero de adoração, você está naquele nível evolutivo de entendimento, você vai elevar o seu sentimento ali, não é? E você vai suplicar, vai pedir, rogar, vai fazer a sua rogativa, né?
Na rogativa, a gente vai nos dar a conhecer a nossa própria deficiência. Mas aí o Emmanuel comenta mais adiante que Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer situação em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito. Mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então esse é o aprendizado também que ele está falando aqui, ó. Vasto reservatório de ensino edificante a oração traz. Esse ensino aqui também. Né? Não adianta só as palavras, tem que ter as atitudes. Sim, e ele fala da importância da prece, que ela pode ser individual ou coletiva. Né? A gente falou que a oração em nosso lar, ela é coletiva, todo mundo participa, e é o ideal, mas quando todos estão com os mesmos pensamentos, porque não adianta estar um grupo grande orando, mas cada um está pensando em coisas diferentes. Aí realmente não tem como. A prece receber o auxílio, a resposta necessária, porque cada um está pensando de alguma maneira diferente. Então, ele diz, né, o Aniceto diz que a oração individual ou coletiva é sempre um reservatório de ensino edificante, mas quando os pensamentos estão ali uníssonos, estão todos no mesmo, né, no mesmo teor vibratório, porque senão só juntar por juntar todo mundo gritando feito doido, não adianta, né? Adianta. E com na hora da prece, os espíritos orientam. Quando a Teresa fala assim, ó, mesmo pensamento, o pensamento, que é o que o Emmanuel está falando aqui, que Jesus nos pede. Reconciliação, retificação, renovação espiritual, harmonização, disciplina de si mesmo. Então, na hora da prece, que a gente pense nessas situações. Um treino bom que os espíritos orientam para nós é aquela pessoa que nos prejudicou em alguma coisa, e sempre tem alguém que tenta nos prejudicar. Da mesma maneira que às vezes. Que agir exatamente da maneira que nós já fizemos e continuamos fazendo às vezes, sim, mesmo não reconhecendo. E aí, na hora da oração, a gente pense nessa pessoa para o bem dela, torça, poxa, que os bons espíritos possam encontrar sintonia para ajudá-la, que ela possa progredir no caminho do bem. Pensa, uma atitude dessa, por exemplo, a gente está vamos falar na casa espírita, né? Um grupo que está estudando. Aí a gente está ali estudando, enquanto a gente está estudando, meditando, não é? Por isso é importante o estudo sistematizado da casa espírita, faz a gente falar, pensar nas ideias, dar as nossas opiniões ali, e aí vamos para a hora do passe, né? A hora da oração. Na hora da oração do passe, a gente sabe que os espíritos estão ali, né? Porque são eles que dão os passes. A gente vai até ver isso aqui na questão do sopro. Eles que dão os passes. E aí, na hora a gente colabora como? Com os nossos pensamentos. Não é? Nesse pensamento nosso, que a gente tem pelo menos naquele momento ali, a gente vai criar um ambiente espiritual, que seria uma oração coletiva. A oração coletiva é isso, todo mundo em silêncio, não precisa falar. É pelo pensamento. A oração é coletiva, é todo mundo uníssono num só pensamento de bondade. E se a gente conseguir direcionar um pensamento positivo para aquele que está nos prejudicando, quem vai ser o grande beneficiado? Nós mesmos, não é? Nós mesmos que estamos nos libertando daquela amargura, daquele sentimento ruim que fica em nós. Então esse é o treinamento que os espíritos esperam de nós, não é? Não abrigar revolta de ninguém, não abrigar, porque na hora da oração não adianta eu estar revoltado o dia inteiro. Chega na hora lá da reunião religiosa que eu tenha e eu falar aquela cara, né? Como a gente brinca lá, aquela cara, né, de santo que a gente faz, e aí não é mentira, aquilo é uma mentira, os espíritos estão vendo que é mentira, não é?
muitas vezes até nos isolam daquele ambiente para não atrapalhar, porque a gente sabe que o sentimento interno não é verdadeiro, né? Não é. O que importa é o sentimento interno. A oração é da alma. Eu lembrei aqui que tem no livro Céu e Inferno, tem o caso do espírito Castelnaudari. Eu não sei como é que se pronuncia. Castelnaudari. Não sei se é francês, se é inglês, né? Esse Castelnaudari, esse espírito, o São Luís fala, né? Eles querem evocar porque o espírito está aprontando lá onde ele morava e onde ele cometeu um assassínio. Então, o São Luís diz assim: é possível que vocês tenham dificuldade para evocá-lo, porém, a permuta do bem pelo mal acabará sensibilizando-o. Orai em primeiro lugar, e se o evocardes daqui a um mês, vereis a transformação operada. É o que o Alfredo está dizendo. A oração, ela pode muito, não é? Não, é o Aniceto que diz: a oração individual ou coletiva é sempre um vasto repositório de ensinos edificantes. Então, aqui, o Espírito de São Luís fala para Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, eu acho que é espíritos endurecidos ou criminosos, onde está a história desse espírito de Castelnaudari. O que São Luís diz? Ore primeiro, ore, vai envolvendo ele no bem, para que daqui a um mês você vai ver como é que ele vai já estar mais receptivo a dar uma comunicação, porque a oração pode muito. Esse espírito estava preso à casa, né? E algumas pessoas foram lá e ele bateu na pessoa, a pessoa sentiu a bufetada. Ele era um espírito atormentado de um crime que ele cometera, né? É muito interessante essa história, até eu tenho que reler de novo. Lembrando isso aí, que aproveita, falta um minutinho, quando a gente tiver alguém doente, alguma coisa, mesmo que a pessoa não esteja escutando, vá lá e leia o evangelho perto dela, né? Leia, porque em espírito ela está captando aquilo. Bom, sim. Estamos terminando, né? Mas no programa não falamos do sopro ainda, mas no próximo programa vamos falar, se Deus quiser, do sopro, né? Viu o que é isso? Agradecendo a todos a atenção e o carinho dispensados, e fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos. E lembrando que hoje estudamos o capítulo 19 do livro Os Mensageiros. Já esquecendo. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.